amores, tudo bem com vocês? Tia Dani tá passando aqui pra gente falar hoje sobre a nossa aula. Hoje a nossa aula é de história. Meus amores, nós vamos abrir a apostila na página 187, tá? E vamos estudar hoje sobre monumentos e construções. Monumentos e construções, eles representam e guardam muitas histórias e muitos acontecimentos do passado. Você vê duas fotinhos aí na imagem. O monumento Os Bandeirantes, na cidade de São Paulo, foi feito em 1953. É uma homenagem aos bandeirantes que partiram de São Paulo e ajudaram a expandir o território brasileiro. E na fotinho do lado, nós temos o Forte dos Reis Magos em Natal, que foi feito em 1599. É uma fortificação para proteger o território. Embaixo nós temos assim, relatos orais. São histórias contadas por pessoas que passam de pai para filhos. Podem estar também em livros, contos ou passados oralmente. Aí temos o índio contando a história. Ele contou uma história o seguinte, vamos ouvir o que o índio contou. Nas noites sem lua, nosso espírito fica olhando para dentro, porque ele não tem o brilho da luz para tirar sua atenção. As histórias que conto precisam da atenção de vocês, para entrar bem dentro do coração. Para nós, indígenas, não importa se nas narrativas, mesma teia da vida, se nas narrativas figuram pessoas ou animais, todos fazemos parte da mesma teia da vida. E ninguém é melhor ou pior. Somos todos importantes para manter o equilíbrio do universo. Foi Daniel Munduruku que falou isso. Embaixo nós temos a informação sobre o Daniel. Daniel Munduruku nasceu em Belém, no Pará. Passou a infância entre a cidade e a aldeia onde nasceu seu pai. O escritor formou-se em filosofia, é licenciado em história e psicologia e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Estudou e se tornou professor. Em seus livros conta muita história sobre o seu povo. Então você vê aí, ele baseou nos relatos que o pai passava, com as histórias que as pessoas contavam, e com isso ele vai dando aula referente a isso. É um relato oral, ele conta a história. Fotos, documentos, na página 188. Fotos, documentos, mapas, relatos orais ou escritos, jornais e revistas são registros que, quando guardados e conservados, compõem o acervo histórico de um determinado lugar, possibilitando manter viva a memória de fatos ou pessoas de passado que foram compondo ao longo do tempo a identidade de um lugar, isto é, costumes e tradições que os diferenciam dos demais lugares. Ou seja, quem tem vovó, vovô, de repente bisavô, vocês podem perguntar se eles têm alguma coisa guardada do passado, que de repente eles podem ter. Eu vou deixar separado, vou mandar uma foto para vocês verem. A minha avó, ela tem cartas de quando ela era criança. Então, assim, a gente vê aquele negócio guardado, o papel é diferente, as palavras são diferentes, mas aquilo é um relato de um momento que aconteceu na época, foi na Segunda Guerra, o irmão dela foi para a guerra e mandou uma carta. Então, assim, é um relato da guerra, ao mesmo tempo um relato oral, né, um relato escrito, que o irmão estava contando, relato oral, né, relato escrito, que o irmão estava contando o que aconteceu. Então, assim, é uma coisa antiga, né, e fica guardado. Então, vocês podem perguntar pro vovô, pra vovó, pra bisa, se eles têm alguma coisa guardada de quando eles eram adolescentes, quando eles eram crianças ou quando eles eram jovens, para vocês analisarem como era diferente de hoje em dia. E mesmo que não seja assim tão diferente, vocês vão ver que o papel tá mais antigo, a tinta da caneta tá antiga, o papel provavelmente vai estar quase rasgando, então a gente vê que, assim, que o tempo passou e aquilo continuou. Aí agora temos a parte de responder. Qual a importância dos registros históricos e da preservação de monumentos e construções de antigas cidades? Por que é importante?
O que a gente tem de importante? Então, vocês vão responder aí. Número 2. Para saber como as pessoas viviam antigamente, podemos investigar fotos e pinturas. Observe e analise cada detalhe da obra de Almeida Júnior. É uma cena da família de Adolfo Augusto Pinto, obra de Almeida Júnior, óleo sobre tela em 1891. Provavelmente nessa época, a fotografia estava começando a existir, ou ainda nem existia ainda, porque era muito comum, como a tia já explicou, antigamente as pessoas pintarem ao invés de tirar foto, né, que se já existia, eu não sei quando começou a existir, mas se já existia, era uma coisa muito muito rara. E se não existia, se ainda não existia, né, a recordação era feita através da pintura, que aí vocês podem observar, é bastante detalhado, a gente vê que é uma família, vê a planta, então assim, a gente vê bastante coisa, entendeu? Para ver um violão que tinha ali na sala, um violino, né, um violoncelo, um violino, não sei direito o nome. Dá para ver as crianças, dá para ver a roupa do pai, dá para ver a mãe. Então assim, a gente consegue ver perfeitamente, consegue analisar. Então vocês vão analisar aí bem essa figura, tá? Agora nós vamos para a página 189. Número 3. Sabendo que as fotografias e as pinturas são importantes registros históricos, o que essa cena pode nos dizer sobre os costumes da família retratada há mais de 100 anos? Então, vocês vão analisar a cena e vai escrever o que a cena pode dizer referente a isso. Número 4. Observe essa foto. Você vai